Voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. São 10 horas e 55 minutos no horário oficial de Brasília e nós estamos de volta com o Jornal Brasil Rural, aqui pela Rádio Agro Hoje, a primeira rádio com programação 100% voltada para o agro brasileiro e agora com a nossa entrevista do dia. Hoje nós recebemos para este bate-papo a Lucila Alves Magalhães. Ela é geóloga, mestre e doutora em geociências e desde 2013 é analista de geoprocessamento no Centro Nacional de Pesquisa e Inteligência, Gestão e Monitoramento Territorial, localizado em Campinas, no estado de São Paulo, onde é chefe adjunta de pesquisa e desenvolvimento. Seja bem-vinda, doutora Lucila, bom dia. Bom dia, Mariana, um prazer estar aqui, agradeço bastante o convite para estar aqui com vocês nessa manhã. E é um convite que partiu de uma palestra, né, que a senhora concedeu sobre o uso e ocupação do solo, que foi realizada no Diálogo Sustentável, uma reflexão com jornalistas sobre o presente e o futuro do agro brasileiro, um evento realizado em Brasília no dia 28 de novembro, né, ali pela Abramilho, a ProSoja Mato Grosso e a ProSoja Brasil, onde o Vanderlei Munhoz teve a oportunidade de estar ali, ele que é o CEO da Rádio Agro Hoje, né, acompanhou a palestra da senhora e de fato trouxe essa indicação que a Rádio Agro Hoje precisava, né, ter essa entrevista contigo para levar aos nossos ouvintes este assunto especificamente, né, e um pouco do que é o trabalho da senhora dentro da Embrapa Territorial, né? E aí eu já começo falando contigo, doutora Lucila, sobre isso, né? Existe um papel muito grande da pesquisa para os avanços da agropecuária brasileira hoje, né? E isso respaldado aí por estudos como a própria Embrapa tem feito, né? É isso mesmo, Mariana. A gente na Embrapa, né, trabalha com tecnologias diversas, né? A gente fala das biotecnologias, das nanotecnologias, e aqui a nossa Embrapa Territorial, ela foca muito nas geotecnologias, que é nós trabalharmos com imagens de satélite, informações, dados espaciais que consigam trazer, né, para todo o público, não só o público científico, mas também a sociedade civil como um todo, né, dados e informações que mostram o papel do produtor rural, né, na sustentabilidade da nossa produção agropecuária, na proteção e na preservação do meio ambiente, né? Então esse é um dos grandes focos que a gente tem aqui na nossa unidade, e esse momento, junto com a Abramilho, a ProSoja Mato Grosso, a ProSoja Brasil, né, e junto também com o Vanderlei, agradeço o convite dele para a gente estar aqui hoje compartilhando um pouquinho do que foi tratado né, nesse encontro, e um pouquinho das linhas da Embrapa como um todo, mas o foco da Embrapa Territorial é esse, a gente trabalhar com imagens de satélite, dados, informações espaciais, para revelar, né, quão complexo é o nosso mundo rural e principalmente o papel dos produtores rurais na conservação e na preservação da vegetação nativa. E isso que a senhora traz, né, esse papel desenvolvido pela Embrapa Territorial, são feitas pesquisas científicas, são feitos dados, mensurações, e de que modo que o produtor, ele pega esses dados, né, ele utiliza isso para reverter ali no dia a dia da produção? Mariana, eu acho que assim, o primeiro salto, né, eu vou dizer assim, qualitativo nessa apropriação desses dados e informações pelo produtor rural é na autovalorização, né? Eu acho que a gente tem muita mídia que trata o produtor rural de uma forma muito pejorativa, né? Como se fosse uma atividade muitas vezes errada ou criminosa, né? E isso é muito ruim, né? Qualquer pessoa, qualquer profissão que tenha que lidar com isso diariamente, especialmente por meios de comunicação que não são meios que conheçam, né, de fato, a atividade como ela é praticada na realidade, isso é muito ruim. Então, quando a gente começou a trazer esses dados, mostrar essa informação, esse compromisso ambiental, o valor que isso tem, né, não só do ponto de vista do valor do patrimônio que o produtor ele mobiliza em prol da preservação e da conservação, mas todo o valor dos serviços ambientais, dos serviços ecossistêmicos que são gerados dentro das propriedades rurais, eu acho que essa foi a... Acho que nós tivemos uma pequena interrupção aqui, acho que uma instabilidade de conectividade. A gente contribui, o grande papel que ele produz. Doutora Lucila, nós tivemos uma pequena interrupção aqui, deu uma cortadinha na fala da senhora, acho que tivemos uma instabilidade com a questão de conexão, mas a senhora falava da importância que é, então, essa visão, né, ser mudada, né, do papel de sustentabilidade do produtor rural, era isso?
É isso mesmo, Mariana. Então, o primeiro ponto é o produtor ele reconhecer quão importante ele é nesse processo da preservação e da conservação. Então, ele conhecer a importância dele, valorizar essa contribuição dele, né? Eu acho que é a primeira grande contribuição que a gente deu com esses dados, essas informações. Isso do ponto de vista do produtor. Mas tem todo um ponto de vista da sociedade, né? Não só nacional, como a internacional também, né? A gente precisa mostrar para todas as pessoas que residem nas áreas urbanas, que não vivenciam o agro no dia a dia, né, que não sabem como a atividade é praticada no campo, os desafios, os compromissos, né, e fora também do país, esse é o segundo ganho, né, a gente mostrar ali tanto para uma autovalorização pessoal, profissional desse produtor rural, mas também para toda a nossa sociedade civil e também internacional, que a produção brasileira, ela é sim praticada em bases sustentáveis, né, não só do ponto de vista das tecnologias, mas também de todos os compromissos assumidos frente à legislação nacional que a gente tem aqui no país hoje, que é o próprio Código Florestal. E esse ponto que a senhora toca é muito importante, porque o maior interessado em que, né, aquela terra, aquele solo, aquela área, ela esteja saudável é o produtor, né? Porque a senhora fala sobre isso, sobre o uso da terra, sobre a ocupação do solo, né? Então, se o solo ele tá desgastado, se o solo ele, né, tá com algum dano, ele vai ter improdutividade, ele vai ter menos produção, né? O produtor vai ter prejuízo. Então, o maior interessado no bem-estar desse solo é o produtor, né, doutora Lucila? Exatamente isso, Mariana. A gente acha, né, ou achávamos, né, ou quem ainda não conhece bem o agro, acha que o produtor, ele prefere, né, vou desmatar tudo, vou aplicar o máximo que eu puder de defensivos agrícolas, enfim, e essa não é a realidade, né, o produtor, mais do que ninguém, ele sabe que ele precisa de um solo com uma alta fertilidade, um solo bem manejado, né, que ele precisa ter as suas áreas de preservação permanente, né, ali mantidas e com o estado, né, de qualidade dessa vegetação, para exatamente proteger esses recursos hídricos que ele depende. Né, a agricultura é uma atividade que você pratica a sua atividade a céu aberto, né, rezando para que chova em quantidades, né, em frequências moderadas aí para atender as épocas de plantio, para que você não tenha, né, uma escassez hídrica ou nem um excesso de chuva que prejudique, né, o seu plantio e até mesmo a fertilidade do solo, como aconteceu, né, ali no sul do país, onde a gente teve, né, aquelas quantidades imensas de chuva que acabou afetando a fertilidade dos solos por conta da destruição total desse perfil que foi construído pelos produtores ao longo de décadas, né, de cultivos agrícolas ali na região. Nós estamos recebendo para a entrevista do dia a doutora Lucila Alves Magalhães, ela que é analista de geoprocessamento no Centro Nacional de Pesquisa em Inteligência, Gestão e Monitoramento Territorial, a Embrapa Territorial. Doutora Lucila, vamos falar então sobre a sua palestra, Uso e Ocupação do Solo. Quais informações foram transmitidas ali para aquele grupo tão seleto, né, de comunicadores e também de pessoas da entidade, né, tanto da Abramilho quanto da ProSoja? Mariana, acho que a primeira grande informação, né, que todo mundo precisa saber, e até foi curioso, porque durante ali o nosso encontro, a gente teve percepções diferentes sobre o quanto que o Brasil destina para a proteção e conservação da vegetação nativa. Né? Esse percentual, ele hoje, né, ele é de 66,3%, né, e a gente consegue definir dentro desse montante o que é responsabilidade do produtor rural, o que é responsabilidade do setor público, né, quando ele atribui terras para proteção ou para determinados fins, como terras indígenas, unidades de conservação de proteção integral, né, áreas militares, isso tem uma proteção ambiental que está ali gerida pela própria finalidade daquela atribuição de terras. E a gente sabe que 33%, né, vou conferir minha cola aqui, a de 33,2% para ser precisa, né, desse percentual desse 66% é responsabilidade dos imóveis rurais registrados no CAR, sejam eles imóveis privados ou até aquelas unidades, né, de conservação de uso sustentável que permite a presença do homem, né, na exploração ambiental da exploração comercial e econômica dessas áreas, mas que ainda tem, obviamente, né, diversos compromissos ambientais também dentro dessas áreas. Né? E aí foi curioso também o quanto que a gente dedica, de fato, da nossa terra para cultivos agrícolas. Né? Aí eu estou falando da nossa produção de soja, de milho, de feijão, de café,
todas as fruteiras, né? Então, assim, tudo que a gente tem de produção, cana-de-açúcar, seja de fibra, seja de, né, de energia, né? Colocando aí as nossas biomassas para geração de energia, a gente cultiva apenas 7,8% do território nacional, né? E esse é um percentual ínfimo, né, para o tanto que a gente produz e para o papel que a gente tem, né, na nossa balança comercial, na exportação de alimentos, né, no nosso PIB agrícola, enfim, tudo isso a gente mostrou ali quem que coloca, né, quem que é responsável por proteger, conservar e preservar, e o quanto que de fato a gente usa para os nossos cultivos, que é menos de 8% do território nacional. Então essa é uma informação muito importante, porque às vezes as pessoas acham que a gente cultiva mais de 60% do território nacional. Né? Ah, não, o Brasil produz muito, então ele está acabando com toda a vegetação nativa, né? E não vai ter mais áreas de vegetação nativa, não vai ter protegida nem preservada, e não é o fato. Né? O fato é que a gente tem compromissos ambientais assumidos em lei, né, e que a gente aí torce para que esse processo ele chegue à finalização, que é a própria validação desses dados do Cadastro Ambiental Rural, para que esses produtores tenham de fato a sua regularização ambiental, né, e aí alinhada com a sua regularização fundiária, e que eles possam bater no peito e falar, né, que esses compromissos ambientais assumidos, eles estão validados pelo Estado, né, e usem essa chancela para ali divulgar, né, e valorizar a sua produção. Então, quando a gente olha para proteção, preservação e conservação da vegetação nativa do Brasil, a gente tem 66,3% do território. Né? Quando a gente olha para a área cultivada, apenas 7,8%. Então, assim, é bem discrepante, né, o que de fato a gente cultiva com aqueles compromissos que a gente assume, né, frente aí às legislações ambientais nacionais. Né? E aí, complementando, né, isso é uma coisa que só o Brasil praticamente tem. Né, quando a gente compara as áreas protegidas no Brasil e no mundo, e aí quando eu falo de conceitos de áreas protegidas, é um conceito que ele é usado mundialmente, não é só uma definição nacional. Né? Então, quando eu comparo o Brasil com outros países do mundo, eu estou falando das mesmas variáveis que são analisadas em todos os países. E quando a gente olha esse mapa mundial de proteção, né, da vegetação, o Brasil ele ocupa aí só em área terrestre 30%, né, colocando aí, comparado, né, com a proteção, de fato, quando o governo federal, estadual, municipal atribui uma terra para determinado fim. Né, e o Brasil é campeão mundial na proteção, né, em termos percentuais do seu território nacional. Nenhum país ganha do Brasil. Né, a gente tem países com altíssimas, grandes dimensões territoriais, mas o Brasil de longe se destaca. Tanto que 12%, né, de todas as áreas protegidas no mundo são responsabilidade do Brasil. Né? E você pensar aí, 12% de todos os países mundialmente, o Brasil tem um papel extremamente relevante, né, quando a gente fala de compromissos assumidos em prol da preservação, da proteção, da conservação da vegetação nativa. É de fato muito bom ouvi-la, né, quando a senhora traz esses números, esses valores. Eu acho que é isso que, de modo geral, como a senhora colocou, a sociedade civil, tanto nacional como mundial, precisa, né, compreender a produtividade sustentável que é realizada pelo Brasil. E nós sim somos, né, um celeiro para o mundo, somos grandes produtores, mas não ocupando toda a nossa área. E isso é fruto daí de pesquisas como da própria Embrapa, que tornam a produção brasileira tão produtiva e sustentável, né? E aí eu acho que é o que acaba se aliando aí nessa própria palestra que a senhora fez, nesse próprio evento realizado pela Abramilho e pela ProSoja, para unir ali a pesquisa, né, para unir esses centros como a Embrapa, para unir os produtores, para unir os comunicadores, os jornalistas, para poder trazer isso a ser divulgado, porque grande parte da população brasileira não tem esse conhecimento, né, doutora Lucila? Então, realmente, é muito importante esse diálogo com os jornalistas para poder ser transmitido essas informações, né? É isso mesmo, Mariana. E só para vocês terem uma ideia, né, para a gente tentar comparar um pouco o que eu falo de 66,3% do território nacional compromissados com o meio ambiente, isso equivale à superfície territorial de 48 países e territórios da Europa. Né? Então, assim, eu não estou falando, né, da Itália, da França, da Alemanha, da Bélgica, estou falando de 48 países e territórios da Europa. Né?
é o que o Brasil tem de compromisso ambiental. Então, é muito pujante. Esse nosso compromisso, ele precisa ser valorizado, ele precisa ser cuidado, né, para que a gente sempre estimule esse papel do produtor rural, né, reconheça esse serviço que ele presta em prol da preservação. Para você ter uma ideia, a gente faz algumas análises em termos de valor do patrimônio imobilizado. Né? O que é isso? Você comprou sua propriedade, e uma parte dessa propriedade, ela precisa ficar ali dedicada para a preservação permanente, né? São áreas de preservação permanente, ou seja, ali a margem dos rios, né? Muitas vezes margens de reservatórios, APP em topo de morro, áreas com muito declive. São áreas que são protegidas por lei, áreas de preservação permanente. São áreas mais frágeis do ponto de vista, né? Vamos dizer, da integridade física, mas também da questão biológica, da fauna, né? Da flora, enfim, essa necessidade de preservação. E aí, quando a gente olha esse compromisso das áreas em APP, reserva legal, né, e o excedente de vegetação nativa que ainda tem nas propriedades rurais, né, a gente chega a um valor de patrimônio que a gente fala que está imobilizado em prol da preservação e conservação de mais de 3 trilhões de reais, isso com base em dados do Cadastro Ambiental Rural de 2021. Né, a gente está atualizando esses estudos, né, para mostrar que tem valor. Ou seja, eu comprei uma propriedade e uma parte da minha propriedade eu estou dedicando para conservação e preservação da vegetação nativa. Qual que é o custo disso apenas em termos de patrimônio fundiário imobilizado? Né? Então, se a gente analisa o Brasil inteiro, se fosse uma única propriedade, teríamos aí cerca de 3 trilhões de reais imobilizados em prol da preservação e da conservação da vegetação nativa dentro dos imóveis rurais. Então, isso é um número assim que a gente se surpreendeu, né, até quando a gente encontrou essas informações, e os dados preliminares que a gente tem aí trabalhado aqui na Embrapa já tem mostrado que esse valor aumentou, né, em quase 1 trilhão de reais usando os dados atualizados do Cadastro Ambiental Rural. Então, de fato um grande compromisso, né? A gente costuma dizer que não tem nenhuma outra profissão, né, ou nenhuma outra categoria profissional que dedica tantos recursos próprios em prol da conservação e da vegetação, da vegetação nativa, né, do meio ambiente, como o produtor rural faz. Né? Por isso que é importante a gente trabalhar esses dados, trabalhar esses números, para levar de fato informação, para a gente ampliar esse conhecimento de todos, né, sociedade civil, as pessoas que estão longe do agro, para que elas entendam esses compromissos assumidos, né, e valorizem cada dia mais a profissão que a gente tem, assim, que realmente valorizar por tudo que faz, né, gera nossos alimentos, além de gerar a nossa economia também nacional. Exatamente, algo que quando passa-se a ter conhecimento, né, da proporção desses números que a senhora traz, né, e quando a senhora trouxe aqui os números de comparativo com a quantidade de países da Europa que abarcaria, né, essa preservação aqui, é algo que de fato é surpreendente e tem que ser, né, um orgulho nacional. Doutora Lucila, mais alguma informação que a senhora gostaria de trazer? Mariana, eu acho que a gente precisa compreender, né, nós, né, pesquisadores, vocês jornalistas e a sociedade civil, né, a gente fala muito hoje do desmatamento, né, desmatamento zero, que é uma grande preocupação, a gente diminuir as taxas de desmatamento, né, e a gente precisa entender, sempre quando olharmos esses dados de desmatamento, a gente primeiro entender uma coisa, né, a gente tem uma legislação no Brasil que ela permite a supressão de vegetação nativa dentro dos imóveis rurais, até para que eles cumpram a sua função social, né, não só social, em muitos casos, né, a gente tem mais de 6 milhões de imóveis rurais aí cadastrados no CAR, a grande maioria são pequenas propriedades rurais, né, que elas eventualmente vão precisar fazer a supressão de vegetação nativa para a produção de alimentos, né, esse número ele é ínfimo, né, quando a gente compara o que a gente ainda tem de vegetação nativa, né, em muitos biomas, obviamente tem biomas que já têm um grau, né, de degradação mais avançada, até por conta do histórico de ocupação, né, são regiões ocupadas há muitas décadas, né, então e o que mais assim me chama a atenção é que a gente precisa sempre correlacionar o que é esse número, quando é divulgado o número do desmatamento, com o que de fato, né, a gente tem de vegetação nos biomas e os compromissos assumidos e as próprias autorizações legais de supressão da vegetação. Né, nem todo desmatamento ele é ilegal,
né? Nem todo desmatamento ele é legítimo. Né? Então, a gente precisa, de fato, pacificar esse discurso e quando tiver esses dados de desmatamento, que a gente saiba, né, entender e compreender. Né? É um desmatamento de origem legal, é um desmatamento de origem ilegal, ele é legítimo, enfim. E o produtor rural, ele também, cada vez mais, ter mecanismos para que ele possa ser valorizado pelaquela vegetação que ele preserva na propriedade dele. Né? Então, por isso que a gente sempre tem trazido também pautas, né, relacionadas aí ao pagamento por serviços ambientais, né, alguma forma de valorizar economicamente esse produtor, que ele deixa de abrir áreas para produção, né, e que ele seja reconhecido, valorizado e monetizado por esse serviço ambiental que ele está prestando. Né? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante que a gente precisa cada vez mais encontrar esses mecanismos para facilitar, né, toda essa atuação em rede, né, porque a gente tem aí hoje um plano do governo federal de conversão nacional de pastagens degradadas, né, então a gente aí evitando, né, a pressão sobre o desmatamento em novas áreas, a gente trazer essas áreas que estão degradadas em pastagens, trazer de volta para o sistema produtivo, seja melhorando o pasto para, né, para melhor produção de carne, seja trazendo sistemas integrados de produção, lavoura-pecuária, floresta, pecuária-floresta, enfim, ou até outros cultivos, né, trazer outras formas e converter esse pasto para um outro tipo de cultivo que tenha demanda, né, não só nacional, quanto também internacional. Então, eu acho que a gente precisa ir conhecendo, né, de fato, o que é a complexidade do mundo rural, quais são as oportunidades que a gente tem, né, quando a gente fala aí de conservação e vegetação, e facilitar esses mecanismos para que, de fato, eles saiam do papel, né, não sejam só legislações, mas que, de fato, entrem na execução, né, das políticas estaduais e municipais e locais, porque é aí que a gente quer ver, de fato, essa transformação acontecendo. Excelente, perfeito. De fato, é isso que precisa ser comunicado, né? A importância do agro, a sustentabilidade que ele traz. Quando a senhora coloca, né, do desmatamento, que há um percentual legal e permitido dentro da nossa legislação, e isso precisa também ser respeitado, né? A restauração de áreas degradadas que podem se tornar novamente em áreas produtivas. Então, eu acho que é um assunto que nós poderíamos aqui seguir a entrevista por mais 1 hora, né, falando e dialogando. Mas a gente já está com o nosso horário aqui no limite. Eu agradeço muitíssimo por a senhora ter tirado um tempo na sua agenda para falar conosco nessa manhã, trazendo essas informações tão importantes e relevantes. E, noutra oportunidade, já vamos, né, deixar aí uma agenda novamente para podermos continuar falando sobre isso, né, doutora Lucila? Porque, de fato, é algo muito importante. Então, fica aqui a nossa gratidão por a senhora ceder um tempo para falar conosco nessa manhã. Imagina, Mariana, eu agradeço, eu acho muito importante, muito legal, né, quando a gente tem essa oportunidade aí de conversar um pouquinho e difundir, né, um pouco daquilo que a gente faz aqui dentro dos nossos laboratórios para toda a sociedade. Então, agradeço muito a você, ao Vanderlei, né, por esse espaço, por esse convite, e contem comigo, estou à disposição quando vocês precisarem. Muito obrigada. Nós encerramos aqui a entrevista do dia, que recebeu a doutora Lucila Alves Magalhães, analista de geoprocessamento no Centro Nacional de Pesquisa em Inteligência, Gestão e Monitoramento Territorial, a Embrapa Territorial. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já já com mais notícias. O Jornal Brasil Rural volta já. A Rádio Agro Hoje.